Olá, alegria ter você aqui no A Gente Te Conta, o videocast do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui no programa João Dias. Ele é o secretário executivo do Núcleo de Governança para Uso da Inteligência Artificial. É o homem da IA aqui do TCE. João, muito feliz em ter você aqui. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Wendel, pelo convite, que eu agradeço. Legal. Vamos falar muito sobre inteligência artificial. E eu quero começar fazendo essa pergunta, João. Há quanto tempo você tem mergulhado efetivamente na temática? E já nós vamos discutir as consequências desse mergulho. Mas há quanto tempo você tem estudado, se dedicado, aprofundado no tema? Bem, Wendel, eu não chego a me caracterizar como especialista em inteligência artificial. Eu me considero um usuário, alguém muito interessado no uso da inteligência artificial. E eu sempre compartilhava com o conselheiro Wilber, com o conselheiro Edilson, as possibilidades que a IA pode trazer aqui para a implementação do Tribunal de Contas. Isso desde o ano passado. Então, o conselheiro Edilson, ele recém-eleito para a presidência da Tricom, me fez um convite para auxiliá-lo a disseminar essas possibilidades de uso, né, para todos os tribunais de contas. E me levou a o evento da Tricom em Fortaleza, no ano passado, em novembro do ano passado. O Congresso Internacional. Isso, o Congresso Internacional da Tricom. E foi a partir daí que eu comecei a estudar cada vez mais o uso da IA, identificar quem são os especialistas na área que poderiam nos auxiliar no processo de internalização dessa tecnologia aqui no tribunal. E lá nesse congresso em Fortaleza, eu encontrei a professora Ana Carla Bilhachilieri, professora da USP. Ela já foi consultora do IRB, né, para desenvolvimento de sem número de tecnologias, parte do sistema de controle, do controle externo dos tribunais de contas. E ela me disse o seguinte, olha, para a implementação de IA, que é realmente algo que vai se impor para toda a sociedade, não só o setor público, iniciativa privada, todos nós até no nosso dia a dia utilizamos bastante ferramentas com IA. E ela me disse o seguinte, que o primeiro passo é constituir um grupo de governança, um comitê, um núcleo, um grupo de pessoas que estão pensando diuturnamente no tribunal como se dá essa implementação dessa tecnologia. Por que isso é importante, João? Isso é importante porque a gente precisa sistematizar a forma como a inteligência artificial é incorporada no tribunal. Ela é uma tecnologia, né? A professora Dora Kaufmann, da PUC São Paulo, ela é quem, para mim, melhor define o que seja uma inteligência artificial. Ela diz, olha, é uma tecnologia de propósito geral. Porque muitas das pessoas buscam saber primeiro o que é a inteligência artificial para poder identificar um objetivo para internalizar isso na organização. Mas parece que esse não é o melhor caminho, porque não dá para se prever tudo que ela é capaz de usar, fazer. Quem consegue dar a dimensão do que ela é capaz de realizar são os usuários. Por isso que é uma tecnologia de propósito geral. E a professora Dora Kaufmann dá 3 exemplos para que a gente consiga compreender melhor o que é esse tipo de tecnologia. O carvão, a tecnologia de propósito geral, foi um dos insumos para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Sim. Nós temos a eletricidade, uma segunda tecnologia de propósito geral, o computador e agora, no século XXI, a inteligência artificial. A gente consiga perceber a dimensão do impacto que nos traz a inteligência artificial na maneira como a gente trabalha e na qualidade daquilo que a gente faz. Agora, saber usar a inteligência artificial é o primeiro passo. Daí porque capacitação é a palavra de ordem no que pertence à inteligência artificial. Ontem foi divulgado em todas as mídias, CNN, Globo News, uma pesquisa feita aqui no Brasil com relação ao uso das pessoas em relação à inteligência artificial. E é baixíssimo ainda o uso, em que pese aqueles que usam, mais de 76% indicarem que quando usam, a sensação de ganho de produtividade é muito grande. O mesmo resultado obtido pela Microsoft, numa pesquisa que fez, com a percepção de uso do Copilot nas organizações. 70% dos respondentes disseram que tiveram uma percepção de que a velocidade do trabalho foi melhorada com o uso da inteligência artificial. Porque, com os exemplos do que ela é capaz de nos dar, a gente consegue perceber como ela facilita a nossa vida. Por exemplo, lá no núcleo, que foi constituído aqui no tribunal, as atas de reunião desse núcleo são feitas quase que instantaneamente. Eu abro o Word, peço para o Word transcrever a reunião, então tudo que é dito já é transcrito num documento Word. Ao término desse encontro, eu peço para a inteligência artificial, o ChatGPT, ou o Copilot, ou nossa tecnologia, o Conte aí, fazer uma síntese daquela reunião e gerar a ata. Isso é feito em questão de segundos. Então, uma atividade administrativa que demoraria dias, chegou o seu momento que a gente tinha que escutar toda a gravação de uma reunião, fazer uma transcrição manual para daí fazer um extrato. Isso demorava uma semana até. Hoje é feito em questão de segundos. Então, assim... Ô, João, é impressionante. É impressionante o uso no nosso dia a dia. E o mais impressionante ainda, eu vou detalhar já sobre o núcleo, o processo de formação, o pioneirismo, inclusive, o processo de inspiração que o nosso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está gerado no Brasil inteiro, mas a capacidade, as possibilidades que a IA oferece para uso é uma coisa impressionante sobre todos os aspectos. No entanto, você disse bem, tem muita gente ainda que sequer
sabe o que é isso. E eu quero detalhar, antes de avançar no núcleo, para as pessoas que estão pela primeira vez se deparando com essa temática, porque sim, é maioria no país. Como é que você definiria, você fez um exemplo maravilhoso dentro da linha do tempo sobre a IA, mas como é que você definiria e por que essa pessoa que está nos acompanhando já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é que ela precisa se interessar pelo tema? Bem, a necessidade de interesse pelo tema é porque, como eu disse, os especialistas apontam, ela vai mudar a forma como nós nos organizamos em sociedade. A forma como nós trabalhamos. Isso é muito sério. É. Mudar a forma como nós nos organizamos em sociedade. Aham. Isso é muito sério. Pois não, João? Exato. Porque ela tem um potencial, uma capacidade de gerar resultados a partir de grande análise de volume de dados de uma maneira muito rápida. A professora Marta Gabriel, da PUC São Paulo, ela diz o seguinte, não se assuste, nenhum ser humano vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por quem sabe usar a IA. É uma frase da professora Marta Gabriel. Principalmente no ambiente corporativo, vamos nos ater a esse domínio por enquanto aqui, por exemplo, Perfeito. Tomando o Tribunal de Contas como exemplo. Como eu disse, as possibilidades de construção de atas de reunião, por exemplo, é instantâneo. Análise de conteúdos de e-mail, você consegue ganhar muita velocidade na geração de respostas. Hoje já é possível criar avatar para participar de reunião. Você consegue estar em 2 ambientes simultaneamente, por exemplo. Você consegue participar de uma reunião com avatar e continuar trabalhando no seu home office, por exemplo. Então, a partir do momento que você consegue compreender como ela pode ser aplicada à sua atividade, é que você vai perceber o ganho de velocidade que você terá com ela. Mas a própria expressão, e aí você me pediu um conceito, é um dos maiores dilemas que há entre os especialistas, é conceituar a inteligência artificial. Porque ela nem é inteligente nem é artificial. O professor Miguel Nicoleles é um renomado neurocientista brasileiro, professor da Duke University, ele quem nos explica por que ela nem é inteligente nem é artificial. Ela não é inteligente por quê? Porque ela não tem a capacidade de processamento, nem de longe, do que um ser humano possui naquilo que pertine ao processo de inovação. A inteligência artificial generativa, que é vamos tomar o ChatGPT como exemplo, mais emblemático, ela não cria nada, ela não inova. Porque ela olha para o passado, tudo que foi já produzido, né, e salvo engano, até setembro de 2021 é a base de dados do ChatGPT atual, 4.0, essa grande massa de dados, ela é capaz de articular, a partir de resultados estatísticos, qual é a associação que virá em seguida. Um exemplo, se eu digo o céu a palavra que eu acredito que você tenha pensado deve ter sido azul, porque é o que probabilisticamente dá o maior resultado nessa construção frasal. E é esse o modelo com que trabalha a IA generativa. Ela, a partir de cálculos probabilísticos, vai dar o resultado seguinte. Por que é que ela encanta e nos impressiona? E toda vez que eu vejo o ChatGPT construir um texto, eu fico encantado, porque o texto tem coerência, o texto é muito bem desenvolvido, não possui erros gramaticais, na grande maioria dos casos, mas é em virtude do comando que você dá a ele, o prompt. Né? O prompt, a entrada que você fornece ao sistema, quanto mais aperfeiçoada e melhor for, melhor será o resultado. Daí porque a gente vê algumas pessoas dizendo, bom dia, né? Eu sou João Dias, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, estou incumbido de realizar determinada tarefa. Agora há pouco conversava com o conselheiro Euler, e ele compartilhou uma notícia do Globo de hoje, dizendo que a OAB do Rio de Janeiro está insatisfeita com a possibilidade da magistratura utilizar o ChatGPT, né, para a construção de sentenças e que há enxerga um risco muito grande na construção de sentenças baseadas nele por conta dos erros. E é realmente uma verdade que ela... Erros e criações de jurisprudências que não existem. Exato, isso a gente chama aqui no ambiente da IA, a gente chama de alucinação. É um termo técnico que ela alucina, porque a gente tem que ter a noção de que ela vai produzir um resultado. Se você der um comando, ela vai te dar uma resposta inevitavelmente. Mas é uma resposta que não tem causalidade. Ela não... nós temos uma tendência a antropomorfizar a máquina. O professor Hugo Brito Machado, da UFC, Universidade Federal de Ceará, ele nos dá um exemplo muito interessante para a gente compreender como é esse processo de antropomorfização. Se você chega de manhã, dá a partida no seu carro e ele não dá ignição, você vai dizer, o carro não quer pegar. O carro não quer e não quer nada. Ele é uma máquina, ele não tem vontade. Ele não pegou porque você provavelmente não abasteceu, ou não fez a revisão do veículo, ou a bateria descarregou e você esqueceu de fazer essa manutenção. Então perceba que a responsabilidade do uso é do humano, né? Ela não é artificial porque há todo um processo humano de construção daquela ferramenta. Não é a máquina que por si vai gerando resultado. Ela foi previamente alimentada com a base de dados, e aí vem a responsabilidade humana pela construção dessa base de dados. Ela foi previamente configurada os algoritmos para que dê as respostas que está gerando, e há uma responsabilidade humana nesse processo de criação desses algoritmos.
E aí a gente consegue compreender que ela não é artificial. Ela não é inteligente por quê? Porque a maneira como nós compreendemos o processo de cognição humano, segundo o professor Miguel Nicoleles, ele é analógico, ele é orgânico e não é computável. Você não pode resumir o processo de cognição humana a modelos matemáticos, que é a lógica de funcionamento da IA generativa. Hoje é uma grande preocupação nessa regulamentação do uso. Isso motivou, inclusive, a criação do nosso núcleo aqui. Eu vou tocar nesse ponto agora, mas me parece, pelo que leio, observo, ouço, é uma preocupação geral. Não apenas nas instituições públicas, no ambiente acadêmico, inclusive. Aliás, onde há uma rejeição muito forte do instante, né, sobre. Mas vamos fazer esse recorte aqui dentro do nosso tribunal. Foi essa preocupação um dos motivos, ou o principal motivo que fez criar, que vocês se articularam e o tribunal decidiu criar o Núcleo de Governança para Uso da Inteligência Artificial, João? Exato. Foi justamente a preocupação que o tribunal tem com relação ao uso e as potencialidades de uso que ela oferece que ensejou a criação do núcleo. Né? Além disso, também a necessidade da gente poder compreender como cada setor enxerga a possibilidade de uso da IA e poder gerar insumos para alimentar a nossa escola de contas com as necessárias capacitações que devem ser implementadas aqui pelo tribunal a partir da nossa realidade. Porque a IA aqui dentro do tribunal é uma ferramenta para implementar o CEOD. Né? Ela não existe por si. Ela é um meio, um instrumento para a implementação do CEOD, controle externo orientado por dados, que está no nosso plano de gestão 2024-2025. Então, como ela pode auxiliar nesse processo? Né? Em que medida as ações e as atividades previstas no CEOD podem ser auxiliadas com a implementação da IA? Então, houve essa necessidade de construir um grupo aqui no tribunal para que ficasse pensando, né, e articulando os diversos setores em torno da inteligência artificial para que buscasse concretizar o CEOD. Então, a necessidade de regulamentar o uso e a articulação de todos os setores para que ela realmente funcione como uma ferramenta para implementar o CEOD foi o que motivou a criação desse grupo. Na dimensão da regulamentação, isso é uma preocupação de ordem mundial. Sim. O Brasil hoje vê-se num dilema de como fazer essa regulamentação. O professor Silvio Meira, catedrático da UFPE e professor associado... Já entrevistei Silvio, já, lá né? no Recife. É a sumidade, nacionalmente total. conhecido. Verdade. E ele diz o seguinte, olha, esse modelo de regulamentação que está aí proposto, ele não é adequado, porque está focado em riscos. Em que pese o risco ser uma dimensão que deva gerar atenção, ela por si não é suficiente para poder gerar um comportamento no que pertine à utilização da IA. Que a gente primeiro precisa conhecer, desenvolver. Foi esse, inclusive, o caminho seguido pelo Tribunal de Contas da União, que é, dentro do sistema de controle externo, o mais avançado no uso da inteligência artificial generativa, reconhecido, inclusive, pela OCDE. Eles enxergaram a possibilidade de uso da ferramenta e disseram, olha, nós precisamos internalizar essa ferramenta no âmbito do tribunal de forma institucional. Por quê? Todo mundo hoje tem um celular na mão. E lá já vai ter os aplicativos e a IA, ela vai entrar no tribunal, seja de maneira oficial ou não. Então é melhor que nós sigamos o caminho da institucionalização oficial, compreendendo os usos, fazendo controles de uso e ir avançando à medida que for percebendo onde ela pode avançar. Só que isso gerou a necessidade de uma regulamentação. E há dois modelos mundiais que vêm se consolidando como maneiras de buscar disciplinar esse uso. O hard law e o soft law. O hard law são normativas do modelo mais clássico do direito, né? Leis. E isso gera uma dificuldade, porque o avanço vem trazendo necessidades cada vez maiores de detalhamento. Então, o que vem prevalecendo, pelo menos aqui entre nós, no sistema de controle, é o soft law, que é regulamentações que possam ser rapidamente alteradas, como, por exemplo, guias de uso, manuais de boas práticas. Hoje, no sistema de controle, nós temos o TCU, publicou há uns 20 dias o seu guia de uso para a inteligência artificial. Nós, aqui em Rondônia, estamos trabalhando no núcleo, que semana passada aprovamos o nosso cronograma de atividades, e dentro desse cronograma esperamos, no máximo, até setembro, também aplicar as nossas diretrizes de uso. E por que essa necessidade de tempo? Porque, como eu disse, o TCU foi o primeiro e já está usando há mais tempo. Então, ele já tem uma noção das práticas que ensejam em direcionamento para melhores quero que seja disciplinado o uso. Nós também precisamos amadurecer com relação ao uso da IA. Aqui, nós vamos circularizar um questionário com todos os servidores do tribunal e faremos entrevistas semi-estruturadas com os chefes dos setores para poder mapear e dimensionar como está sendo esse uso da IA, nas diversas ferramentas hoje disponíveis. Nós temos hoje 2 ferramentas oficialmente institucionalizadas no tribunal. O Conte Aí, nossa inteligência artificial. A inteligência artificial desenvolvida pela nossa secretaria a partir da tecnologia do ChatGPT e
o Copilot, Sim. que nosso contrato, né, com a Microsoft já agrega o Copilot na nossa conta. Então, se você fizer o login com a conta corporativa do tribunal, você verá que no canto superior direito tem um selinho verde, que é um nível de proteção contratual que a Microsoft te assegura que o que você lançar lá não será utilizado para o aprendizado de máquina. Fica contratualmente assegurada essa relação entre a Microsoft e o usuário, né, que é o mesmo nível de segurança que o Conte aí possui. Então, veja, a necessidade de regulamentação existe justamente para que nós não caiamos nas falhas que já aconteceram, infelizmente, aqui no nosso país. Exemplo, um juiz aqui da nossa primeira região, no TRF, ele pediu para o ChatGPT gerar uma sentença e ela gerou. Ele pediu para que fosse apresentada uma jurisprudência sobre aquele caso e ele gerou. E ele apresenta, porque ele vai te dar a resposta para aquilo que você questionar. Veja, era um juiz federal. E ele viu a jurisprudência, ela era tão bem estruturada, a citação do número do processo do STJ era perfeito, era congruente, coeso com o caso apresentado, ele assinou e mandou embora. Obviamente que a parte que perdeu foi ler, procurou a jurisprudência e não encontrou. Ou seja, a jurisprudência não existia. Não existia. Era fruto de uma alucinação da ferramenta, né? João, explica para as pessoas o que é jurisprudência, por gentileza. A jurisprudência são os reiterados julgados de um tribunal acerca de um determinado caso, né? Então, no ambiente jurídico, a gente busca sempre um respaldo na jurisprudência para manter a segurança jurídica. Então, sempre no processo decisório, se busca associar o raciocínio, que é a fundamentação daquela decisão, a um precedente ou, melhor, a uma jurisprudência de algum tribunal. Porque com o passar do tempo, vai se decidindo reiteradas vezes sobre um determinado assunto a ponto daquele entendimento estar consolidado. Temos aí uma jurisprudência. Né? Então, na busca da segurança jurídica, o julgador sempre busca apresentar o seu raciocínio vinculado a uma jurisprudência para manter essa coesão social e essa segurança. E retomando, qual foi a conclusão desse episódio em que a inteligência artificial criou essa jurisprudência, João? E, naturalmente, a parte que perdeu foi pesquisar e não encontrou. Não encontrou e representou o juiz no CNJ. Sim, né? Então, corre no CNJ, né? Então, no CNJ ainda está em desenvolvimento, né? Esse processo de disciplina, né? Para o magistrado, e aí agora é aguardar o resultado. Mas, ao que tudo indica, né? Haverá, no mínimo, uma advertência, né? Por que essa advertência seria cabível? Porque nós temos que ter a compreensão que a ferramenta, ela não tem autonomia, não tem vontade. É legítimo que nós usemos a ferramenta para poder acelerar e melhorar o nosso processo de trabalho por conta do grande volume de dados com os quais nós trabalhamos hoje. Isso é legítimo. Agora, nós temos que ter uma compreensão, e daí a necessidade de regulamentação, de orientar, daí a necessidade de um grupo de pessoas na instituição para dar essas diretrizes, que é, primeira delas, use para os temas que você conhece. Por quê? Porque você tem que validar a resposta que é dada obrigatoriamente. A partir do momento que você recebe um texto de uma inteligência artificial generativa, qualquer que seja ela, e você incorpora isso no seu fluxo de processo de trabalho, a responsabilidade é sua. Sim. Não vai dizer que foi culpa do ChatGPT ou culpa do Conte aí, não. É sua a responsabilidade claro, pelo trabalho que é gerado. Então, é isso que nós temos que buscar difundir essa compreensão de como ela funciona e do grau de responsabilidade que nós temos com relação às respostas que nos são apresentadas. E um motivo de orgulho, viu, João, até partilhei com você, para você que está nos acompanhando aqui, houve um encontro de comunicação recente em Vitória e, em determinado momento, por óbvio, dentro da comunicação que mais se discute, e hoje nós lá, eu já partilhei isso com você também, a gente utiliza a IA em vários instantes, em vários momentos, construção de copies para as redes sociais, construção de textos jornalísticos, de roteiros, de campanhas, enfim, efetivamente nos auxiliando. Mas, o que foi motivo de orgulho para mim, foi que em determinado momento levantou-se a possibilidade, aliás, a preocupação da falta de regulamentação no âmbito dos tribunais de contas. Aí eu levantei lá a mão e digo, opa, o meu tribunal, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, não apenas se preocupa com isso, como já regulamentou, quer dizer, tornou oficial, e eu partilhei o link da notícia. Isso acabou gerando efetivamente muito interesse de outros estados, e um deles veio aqui recentemente, Sim, que foi o Amapá. Os nossos amigos queridos do Tribunal de Contas do Estado do Amapá esteve aqui para conhecer, entre outras coisas, a experiência da corregedoria, mas também a experiência do núcleo. Como foi esse papo junto com eles, João? Diz para mim. Foi muito interessante e quando a gente compartilha experiências é quando nós temos a capacidade de cada vez mais nos desenvolver. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque há essa troca de expectativas, porque hoje o que há muito são expectativas do que a ferramenta pode nos dar. E é a partir dessa troca que nós conseguimos enxergar possibilidades de avanço e compartilhar com os colegas o caminho que nós já percorremos.
né? E para a constituição do núcleo de governança de IA, aqui no nosso tribunal, nós tínhamos um desafio que era como estruturar-o metodologicamente. Do que ele vai cuidar, quais são as pessoas que devem participar. E esse foi um desafio que me foi dado pelo conselheiro Crispim. Olha, temos que construir um projeto. O conselheiro Crispim é um dos coordenadores do núcleo, juntamente com o conselheiro Euler. E o MPC também é presente? E o MPC participa também na figura do procurador William Pessoa. Perfeito. Então, nós temos a cúpula do tribunal no núcleo, que já é uma excelente diretriz a ser seguida por todo aquele que queira, né, se constituir como tal. Nós temos notícia de que há apenas outros 2 tribunais de contas com estruturas organizadas para cuidar da governança de IA. Quais? Que é o TCU, com o núcleo de governança, Sim. e o TCE de Santa Catarina, que possui lá um laboratório de inovação, e dentro desse laboratório eles têm uma vertical para tratar das questões da IA. Sim. Então, do que eu tenho notícia, apenas esses 2 tribunais e agora o nosso, né? Então, são apenas 3 tribunais de contas, que eu saiba, que estão com estruturas formalmente organizadas para tentar dar tratamento à questão da governança e da ética no uso da IA, né? Bem, mas então esse caminho a ser percorrido exige uma metodologia, uma estrutura. Então, primeiro, fiz esse mapeamento de quem já tem, como percorreu. E segundo, quais eram as indicações dos especialistas para o processo de formação desse núcleo? E eu encontrei na Escola de Direito da FGV de São Paulo um framework onde ele dava um passo a passo de como a organização, seja ela pública ou privada, deveria seguir para poder implementar um comitê ou um núcleo de governança para tratar da IA. E foi aplicando a metodologia desse framework que eu consegui aqui no tribunal desenvolver, juntamente com o doutor Crispim, o doutor Euler e o procurador William, como nós íamos nos organizar aqui no tribunal. Há um questionário nesse framework que dá as percepções de como cada indivíduo entende que deva ser organizado. Esse grupo deve ter caráter decisório ou opinativo, ele deve ser constituído pelo número de quantas pessoas, com quais propósitos, então é muito rico. E foi a partir desse questionário que aquelas pessoas que foram destacadas pelo presidente Wilber deveriam buscar construir o grupo. Então, fizemos essa percepção de todos e, a partir daí, foi possível construir esse núcleo, né, identificando que ele seria, no nosso caso, é um núcleo com natureza opinativa, vinculado ao presidente. Então, nós estamos nos esforçando para construir estudos, relatórios, mapeando boas práticas, que é a nossa próxima etapa do planejamento. Nós estamos agora, ao longo desses próximos 15 dias, fazendo o levantamento de boas práticas já normatizadas por instituições públicas ou privadas que possam nos inspirar para internalizar aqui no nosso tribunal. E ontem eu compartilhei com os colegas mais de 10 experiências, né, que eu consegui identificar. ONU, OCDE, Unesco, TCU, algumas organizações privadas como Microsoft. Experiências de parâmetros. Experiências de parâmetros de indicações de guias para o uso da IA. Quais são as diretrizes, o que é que deve ser feito, né? Por exemplo, uma diretriz dada pelo TCU, que é consenso, né, de todos os manuais, é que os dados pessoais das pessoas sensíveis não devem ser tratados com inteligências artificiais generativas abertas ao público geral, como exemplo o ChatGPT. Faz todo sentido, né? João, faz todo sentido. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? E é para isso que o núcleo foi eminentemente desenvolvido, para dar essas orientações. Primeiro, divulgar, incentivar o uso, porque ele pode acelerar em muitas nossas atividades. Eu tive a oportunidade de compartilhar algumas experiências que encontrei Brasil afora com a nossa secretária de processamento e julgamento, Emanuele, e ela ficou assim encantada como várias experiências que já ocorrem no Brasil podem ser internalizadas em fluxos na nossa Secretaria de Processamento e Gestão de Processo aqui no tribunal. Que fantástico. Né? Então, assim, é a partir do mapeamento das experiências e identificando as nossas dores que a gente vai conseguir dar uso à IA para buscar otimizar as tarefas, tirar o ser humano daquilo que é burocrático, repetitivo e deixá-lo com tempo para gerar conteúdo crítico. Porque, repisando também uma fala da professora Marta Gabriel, a máquina é para resposta, para grande tratamento de volume de dados. É absolutamente impossível você querer competir com a velocidade de processamento de uma máquina. Nós não existimos e somos feitos para isso. É até, em certo ponto, tediante e desgastante para um ser humano ficar em processos repetitivos de análise de dado. Mas se você coloca um ser humano para fazer um processo crítico da informação que é gerada, analisar a informação que é gerada a partir do dado fornecido, aí você tem a qualidade e a verticalidade que se espera de um tribunal de contas, por exemplo, né, cuja missão constitucional é aperfeiçoar a administração pública em última essência. Né? Sensacional. João Dias, secretário executivo do Núcleo de Governança para Uso da Inteligência Artificial. Meu caro, eram 15 minutos, estamos conversando há 25 e conversaríamos muito mais. João, eu adorei, certamente voltarei a fazer esse convite, porque nós precisamos aprofundar e, acima de tudo,
detalhar os próximos passos do núcleo conforme eles forem acontecendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Muito pela presença, obrigado, tá? Até mais. E para você que nos acompanhou aqui, muito feliz com sua presença. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até lá.